Olá pessoal, boa noite. Retornamos aqui, obrigado aí quem está retornando. Então o Cláudio chegou aqui, vou já convidá-lo para nós iniciarmos. Já mandei o convite aqui, daqui a pouco o Cláudio está entrando aí. Doutor Cláudio, boa noite. Tivemos alguns problemas técnicos aí. Isso é comum, isso é normal. Sempre, quando a gente está trabalhando com os meios digitais, isso é algo que sempre pode acontecer. Ô, Cláudio, então, obrigado mais uma vez aí, doutor, por aceitar o convite. Então, nós vamos debater aqui sobre esse caso. Quem não é da cidade, né, Cláudio, pode não estar entendendo, mas os maus tratos aí contra o cão Sansão teve grande repercussão aqui na cidade de Caratinga, para quem não é aqui de Caratinga, e em toda a região. Então, fazendo um resumo aqui bem breve dos fatos. Oi? Ressalva, porque a lei que a gente vai falar, ela recebe o mesmo nome também desse cão, porque ela, embora sejam raças diferentes, a lei foi por um pitbull, mas também tinha o nome de Sansão. Pois é, que triste coincidência, né? Eu estava até lendo mesmo sobre esse caso. Esse cão Sansão que deu origem a esta lei, ele teve as suas duas patas traseiras decepadas por um facão. Então, algo assim que é algo desprezível mesmo. Acenando aqui, então, a Sabrina chegou aqui, a doutora Segala também, Joana Segala chegou aqui, muito obrigado pela presença. Meu filho Nef está aqui. Então, Cláudio, nós vamos dar início. Vamos lá. Fazendo um resumo muito breve aqui dos fatos, o que ocorreu? Um cão da raça pastor alemão, aqui da cidade de Caratinga, ele foi encontrado no lixo, após, segundo foi verificado, receber várias pauladas. Uma pessoa que vinha passando aqui, naquele momento, ele viu o cão dentro daquela cesta de lixo, ficou revoltado, entrou em contato com amigos, com pessoas, e essas pessoas, então, levaram este animal até para uma clínica veterinária, onde hoje ele está recebendo tratamento. E, segundo informações, ele está melhorando, ele saiu do coma e vem se recuperando de pouco a pouco a cada dia. Então, Cláudio, a Polícia Civil, eu li recente aqui, ela enviou uma nota que estava aqui nos meios de comunicação, dizendo que, no momento, ela não tinha encontrado, no caso da Polícia Civil, ela não tinha encontrado elementos para ratificar o flagrante. E, desta forma, essa pessoa que prestou depoimento, ela não foi presa naquele momento. Não é isso, Cláudio? Você tem mais alguma informação sobre isso? Como que é? A informação diferente do que você tem aí, que eu sei, é que foi um traumatismo craniano que aconteceu com esse cão. E é bem próximo disso mesmo. Parece que a Polícia Civil, quando o delegado recebeu, inclusive o denunciado, né, o suposto autor, ele não tinha elementos lá para que pudesse colaborar para ele franquear o flagrante ou obter a prisão preventiva do mesmo. O que acontece nesse aspecto aí, vamos lembrar? Que hoje a gente tem aí o laudo veterinário, hoje a gente tem as imagens completas do que está acontecendo, tem testemunhas do fato, e no momento lá na delegacia, eu acredito que o delegado não tinha toda essa premissa, toda essa condição para ter uma posição mais firme sobre o autor. Perfeito. Agora, o interessante é que nós vamos falar de vários aspectos aqui, reflexos criminais que podem ocorrer, não com esse caso específico, mas contra qualquer pessoa que venha cometer maus tratos contra animais. Se, no caso, ele tivesse prestado depoimento e fosse ratificado o flagrante, olha que coisa, ele não caberia, neste caso, fiança.
Correto. Porque com a alteração feita... Pode falar sobre isso, doutor? Sim, o que a gente vai falar um pouco dessa questão é que se caso o delegado tivesse o subterfúgio, tivesse todas as provas em mãos e ratificasse o flagrante que foi conduzido para ele. Eu não sei se foi realmente o rapaz foi conduzido ou se ele apresentou espontâneo. Seria muito leviano falando sobre o processo dessa forma. Mas digamos que ele não se apresentou, ele foi conduzido, né? Porque se ele se apresentar, ele quebra o flagrante. Mas ele foi conduzido pela Polícia Militar, a Polícia Civil, ou pelo próprio cidadão de bem, que qualquer cidadão pode prender, e eles conduzem essa pessoa até a delegacia e apresentam as provas e traz o laudo veterinário, traz todas as provas. Com essa condição, o delegado teria que fazer a ratificação do flagrante em cima da lei 14.064 de 2020 agora, que ele inseriu um novo artigo 32. E nessa condição, na lei de crimes de maus-trato, ou crimes de meio ambiente, ou lei sanção, como pessoas queiram falar, quando o delegado receberia, ele tem uma pena mínima. Com essa pena mínima, se eu não me engano, é de 2 anos, e o máximo dela é de 5 anos, como é máximo é 5, não cabe fiança. Isso é fato. Então, o que o delegado teria que fazer? Ratificar o flagrante e encaminhar para a justiça, para o juiz ali, dar a prisão preventiva ou não. Era esse o aspecto principal ali na delegacia naquele momento. Exatamente. Para quem não é do direito, nós podemos dizer o seguinte, que uma pena até 4 anos, o delegado ele tem a discricionariedade de entender que o crime cabe fiança ou não. Concede ou não. Sendo um crime... Exato. Sendo o crime hoje a pena supera os 4 anos, ele já não tem essa discricionariedade de poder arbitrar a fiança. Então, ele teria que ser preso somente um juiz que teria condições de poder arbitrar ou não a fiança, ou em caso de requerimento do delegado, fazer essa prisão preventiva ou não. Mas já que você tocou nesse assunto aí, então vamos passar especificamente para a lei. A Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 32, foi inserido, segundo a Lei 14.064 de 2020, o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, ele diz que maltratar, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos. Mas antes de falarmos especificamente sobre os maus tratos a cães e gatos, vamos falar aqui no caput, que é o artigo inicial, que de forma genérica, ou seja, de forma ampliada, diz que quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, você tirando cães e gatos, praticar abuso de maus tratos contra outros animais, com exceção de cães e gatos, a pena é de detenção e com pena de 3 meses a 1 ano. O que isso significa, doutor Cláudio, uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano? Vamos colocar isso aí primeiro. Essa lei 9.605, ela é bem genérica. Ela não é uma lei específica. Quando as pessoas olham, acham que essa lei abrange tudo. Não é assim. Quando se trata de animais silvestres, o que acontece? O IBAMA tem uma lei específica lá. A ambiente florestal tem uma lei específica. Então, não adianta a gente pensar que vai ser a mesma lei aplicada. Quando se trata de animais de casa, por exemplo, cavalo, burro, cada município tem que regularizar a sua lei. O que acontece nesse aspecto? Muitos municípios têm aí cavalo de corrida, tem município que tem cavalo de carga, então cada município tem a sua particularidade. Muitas vezes as pessoas acham que essa lei é uma lei que abrangeu, não, ela não abrange tudo. E a mudança no parágrafo é que não havia realmente uma proteção para cães e gatos. Há para aves silvestres,
há para muitas coisas, mas cães e gatos não existe mesmo. Exato. E sendo, é muito bem deixar separado aqui, que é cães e gatos. Com exceção de cães e gatos, esta pena aqui de detenção, ela teria vários benefícios, que nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas teria muitos benefícios. Agora, quando veio essa alteração legislativa, agora falando especificamente contra cães e gatos, que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, deixar muito bem claro que esta lei, amparando cães e gatos, ela é bem satisfatória no meu entender. E eu vou poder explicar aqui por quê. Sendo uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, isso tem muitas consequências dentro do direito penal. Mas muitas consequências mesmo. E nós vamos abordar aqui algumas delas. Primeiro, sendo uma pena de reclusão, Cláudio, o que pode ocorrer? Em caso de condenação, a pessoa ela pode receber uma pena e ser condenada no regime aberto, semiaberto, inclusive fechado. Não é isso mesmo? Correto. Essa mudança legislativa, o que acontecia antes? A pessoa era presa, praticando maus tratos, conduzida à delegacia, depois ela era liberada, pagando uma fiança, e o juiz ou o promotor, muitas vezes era o promotor, porque isso era crime do GCRIM, o Juizado Especial Criminal, lá o promotor oferecia uma transação penal. Então, acabava não tendo ali uma pena realmente eficaz contra os crimes contra animais. No caso desse incidente que a gente teve aqui em Caratinga, eu acho que uma multa... Cláudio, só fazendo aqui apenas um parêntese, só para poder deixar registrado aqui, o doutor Natan Nunes, um advogado especialista em execução penal, um amigo que eu fiz lá em Belo Horizonte, também está na nossa live aqui. Seja bem-vindo, doutor Natan. Mas, igual eu estou te falando, a questão maior aí é justamente essa postura da lei. Quando ela muda, o que ela faz? Ela tira do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, e transfere isso para as varas criminais. Quando acontece isso, de imediato a gente já não tem a transação penal, ou seja, o nome da pessoa já está marcado ali e ela vai responder a um processo. Isso é muito importante. Ou seja, sendo este autor, depois das investigações, ele ser indiciado, ele vai responder perante uma vara comum. E não, como o doutor disse, uma vara de juizado especial, onde ele pode ter acordo, transação penal, como o doutor disse. E falando ainda, especificamente nesta lei, a pena é de 2 a 5 anos. Porém, a pena ela é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então, nós temos aqui uma causa de aumento. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma ressalva bem colocada agora, pelos novos entendimentos com essa questão de maus tratos, é que existe algumas, eu diria por estética, aquelas pessoas que cortam a orelha do animal, as pessoas que cortam a cauda do animal para deixar ele mais bonito, mexem nos caninos até. Hoje em dia, até a própria tatuagem no corpo do animal é considerada maus tratos. Então, qualquer pessoa que afeta essa condição está cometendo esse crime, hoje instituído. E a abrangência desse crime também, ela atinge também a um profissional da área. Por exemplo, eu não sei se seria um veterinário que iria fazer esses cortes na orelha, no rabo do animal. Esses profissionais hoje, eles também vão ser punidos. Ô, Cláudio, agora por quê? Eu estava até estudando para poder fazer essa live aqui e vi que há muitos entendimentos. Por que a proteção de cães e gatos, especificamente? Então, há um entendimento, isso já até Lei de Proteção Animal Internacional, e muitos já vêm falando sobre isso há muitas décadas, é que são seres chamados sencientes,
que é um ser senciente? É um ser que tem a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que rodeia. Então, esses animais, eles têm essa nomenclatura de seres sencientes, que a gente pode dizer o seguinte: ele não é um objeto, mas também ele não é um ser humano, então ele fica ali no meio termo. Mas é um animal que a gente sabe que quando você se aproxima dele, ele mostra dócil, carinho, afetividade, essas coisas assim. Então, esse é um dos motivos por ter o cães e gatos serem considerados seres sencientes, que é a capacidade de ter percepções. Falando agora, Cláudio, especificamente... Eu quero acrescentar que o STJ, recentemente, colocou que esses animais são sujeitos de direito, tá? Eles não têm personalidade jurídica, mas eles são sujeitos de direito. Ou seja, eles têm direito à proteção. Perfeito. Eu percebendo a alteração desta lei, eu vi que não há dúvida alguma, que o legislador ele quis mesmo endurecer as penas contra as pessoas que praticam maus tratos contra animais. Porque várias medidas despenalizadoras, que nós vamos falar especificamente sobre cada uma delas aqui, não cabe neste caso, pela pena ela ser de 2 a 5 anos. Então, várias medidas despenalizadoras não cabem neste caso. Então, vamos explicar aqui. Por exemplo, a pessoa que comete esse crime, ele não tem direito à suspensão condicional do processo. Por que ele não tem direito? Ele não tem direito porque essa suspensão do processo, como o mesmo nome diz, suspende o processo, é estabelecido para o autor algumas condições, e se ele cumpre com essas condições, ele não responde criminalmente. E ele não terá antecedentes criminais. Você concorda com isso também, Cláudio? Há dúvida sobre isso? Olha, eu teria aí, nessas condições de telas aí, tudo bem quanto à questão da transação, da suspensão condicional do processo, mas o que eu coloco? No meu entendimento, é que cabe aí o acordo de não persecução penal, o ANPP. Não é um entendimento comum, mas eu tenho esse entendimento, acho que o Rodrigo Sanches segue esse mesmo preceito meu também. O que a gente entende? Quando você fala do acordo de não persecução, do artigo 28A do Código Penal, o que acontece? Ele está colocando o ser humano aqui, e o animal, como é sujeito de direito, ser ciente, ele está abaixo. Então, aquele artigo protege violência contra pessoas. Não vejo ele protegendo aí, então caberia a questão de um acordo para caso, até nesse caso mesmo, do sanção, caso o promotor assim queira. Não sei se seria esse o mesmo entendimento do senhor. Tá, eu vejo sim que cabe o acordo de não persecução penal. Só para poder finalizar, por que não cabe a suspensão condicional do processo? Que não geraria uma condenação criminal. É porque a pena não é igual e nem inferior a 1 ano, a pena mínima. A pena mínima já é de 2 anos. Então, já é entendimento aqui que não há dúvida nenhuma que, sendo essa pessoa tendo uma persecução penal, ela não poderá ter esse benefício da suspensão condicional do processo, que é dada apenas para as penas mínimas, igual ou inferior a 1 ano. Então, para ele já não cabe. Então, esse benefício ele não terá. Não só ele, como qualquer outra pessoa em caso de condenação. Acordo de não persecução penal. Eu também entendo, neste caso, que não cabe. Porque o acordo de não persecução penal, ele tem alguns requisitos. Entre eles, é que a pena ela tem que ser inferior a 4 anos. A pena mínima deste caso, ela é de 2 anos. E no acordo de não persecução penal, qual que é a vantagem dele? É que se a pessoa aceitar o acordo de não persecução penal, assim como a suspensão condicional do processo,
será dado para ele algumas condições para que o Ministério Público não persiga esta condenação penal. E se ele, no caso, cumprir com essas condições, ele não terá um antecedente criminal, que é algo muito relevante. Só que eu entendo o seguinte: este acordo de não persecução penal não cabe para ele. A princípio caberia, porque a pena mínima deste caso aqui é de 2 anos e a máxima é 5. Olhando pela pena mínima, que é de 2 anos, caberia o acordo de não persecução penal, que é para penas mínimas inferior a 4 anos. Eu entendo que não cabe, porque no acordo de não persecução penal diz que não pode ser oferecido para quem comete crimes com violência. E, ao meu entender, a partir do momento que este crime foi praticado contra o Sansão, contra este cachorrinho, o autor se utilizou de violência. E, desta forma, ele se utilizando de violência, ele, ao meu entender, ele não tem direito a este benefício do acordo de não persecução penal, que é muito benéfico. O que o doutor acha? Eu vou fazer aqui a questão do advogado do diabo mesmo. O que eu acredito? Quando a gente lê no artigo, fala que, não ser o caso de arquivamento, circunstâncias da prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Isso realmente está claro, não fala lá que é a pessoa. Mas se a gente colocar que não está implícito a pessoa aqui, isso é inerente apenas ao ser humano, em todas as áreas que a gente tivesse essa dúvida, no Código Penal, a gente teria que inserir ali o animal. Eu vejo o animal da seguinte maneira: ele é ciente, com certeza, ele é sujeito de direito. Mas por que ele não se enquadra aqui nessa questão da violência? Não estou falando que não houve a violência contra o Sansão, que é permitido violência a animais, não estou falando nada disso. O que eu estou colocando é que esse artigo é quando acontece a violência contra seres humanos, apenas isso. Se houver a violência, sendo ela física, verbal, a ser humano, aí realmente não cabe acordo. Mas como o acordo ali, embora seja um ser ciente, um ser de direito, infelizmente ele é um patamar abaixo do ser humano. E ali está implícito o ser humano. Mas isso é uma discussão que eu vou falar, que é uma discussão acadêmica, que vai ser seguida mais à frente. Se a gente for pensar, a lei da NPP, ela é nova, ela não tem aí muitas jurisprudências até, e até a própria modificação da lei de maus-tratos animais também não teve jurisprudência. Então é um fato que eu acho que a jurisprudência vai definir isso mais à frente. Mas muitas pessoas vão seguir o meu entendimento. Igual eu falei, o Rodrigo Sanches também segue a mesma linha. Eu conheço vários doutrinadores que seguem a sua linha, que acreditam que realmente há violência. Essa violência ela tem que ser mais conceituada. Eu acho que um pouco disso também é a maneira com que estão escritas as nossas leis. Então, vamos ter que verificar e lá na frente a gente vai saber realmente quem realmente tem uma condição melhor de dizer isso. Mas hoje, se esse rapaz fosse encaminhado, digamos, que ele fosse conduzido, se a gente for lembrar bem desse processo, hoje de Caratinga, do Cão Sansão, um caso concreto, com as atuais informações, o delegado deve instaurar um inquérito e encaminhar isso à promotoria que deve prestar denúncia. Quando ele prestar a denúncia, a gente vai ver a questão de discricionalidade do promotor. Porque eu acho que é um caso de repercussão. É um caso que afeta a ordem pública. Eu não acredito que um promotor vai oferecer um acordo. Não porque não é cabível, mas porque é um ato discricionário dele. Embora também muitas partes, muitos doutrinadores, eu acho que até o próprio doutor não vai concordar comigo que é ato discricionário do promotor, essa condição, porque se ele te oferece as condições, deveria ser oferecido. Mas a lei também ela não é muito clara nesse aspecto e deixa para ato discricionário. Neste caso, pela repercussão de ordem pública, eu acredito que não seria oferecido e ele realmente vai cumprir aí todos os requisitos legais de pena.
Ok. Para outro detalhe, tem uma situação também que é o seguinte: quando as penas, a pena privativa de liberdade, que é o caso, quando a pena privativa de liberdade ela não for superior a 4 anos, então a pena começa com 2. Vamos supor que em caso de condenação ele fica com apenas uma pena inferior a 4 anos. A meu entender, também não cabe restritiva de direitos. Porque, para quem não é do conhecimento, o que ocorre? Quando a pessoa recebe uma pena inferior a 4 anos, em vez da pessoa cumprir aquela pena, no caso, presa, ela pode cumprir através de restritiva de direito, que é não se ausentar da comarca, ter que se apresentar no fórum, ter que constantemente estar atualizando o endereço. Só que, olha bem, este artigo 44 aqui do Código Penal também, esses benefícios de ser uma restritiva, ou seja, em vez da pessoa cumprir presa, ela cumprir a pena através de limitando o seu direito em alguns aspectos, que é um benefício muito grande, para mim também, para autores de maus tratos animais, também não cabe. Porque a lei diz que a pena aplicada privativa de liberdade, ela não pode ser superior a 4 anos, que pode acontecer, mas não pode dar esse benefício para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Aqui fala especificamente a pessoa. Então, aí, é uma coisa que pode, sim, aí, no caso, eu vou ter que realmente concordar que tem essa possibilidade dele ser condenado, mas não ficar preso, porque, embora ele possa ser condenado a uma pena inferior a 4 anos, provavelmente vai ser inferior a 4 anos, essa lei impede esse benefício da pessoa não ficar presa e cumprir com algumas limitações, como eu disse, se apresentar no fórum para assinar, não se ausentar da comarca, e ter que avisar o juiz qualquer mudança, se aplica a ele, porque essa lei fala especificamente de violência contra a pessoa. Então, por mais que eles tentarem endurecer a lei contra agentes que venham a cometer crime contra animais, se ele for primário, doutor Cláudio, aí eu sou obrigado a concordar, ele poderá não ficar preso e ter apenas algumas limitações de direito. Qual que é a sua opinião? Eu concordo com essa posição, porque se a gente for analisar isso de maneira bem fria, calma, se a gente coloca aí no caso de abandono de incapaz para ser humano, ou colocar em risco um bebê, um idoso, a pena nem é tão alta quanto é colocada aí. A pena normalmente é de 6 meses a 3 no abandono de incapaz e de 1 a 5, de 1 a 5 não, de 6 meses a 1 ano no caso de maus tratos a seres humanos. Nesses dois aspectos, cabe uma restritiva de direito. Se cabe uma restritiva de direito no maus tratos a seres humanos, não tem como a gente falar que não vai caber ao animal. Aí você colocaria o animal um patamar acima do ser humano. Embora a lei hoje Cláudio, mas um aspecto... ela é mais severa, né, do animal do que do ser humano. Agora, só que tem um detalhe. Se, por exemplo, ele já tiver uma condenação, a pessoa que praticar um crime contra animal, ele tiver já uma condenação transitada em julgado, aí já não cabe essa restritiva de direito, porque aí ele já é reincidente. Para quem não sabe, essa questão da reincidência, ela infringe exatamente no processo. Ele não vai ter direito, não pelo crime que ele cometeu, mas por ele ser reincidente. Não é a ver com a pena mesmo, com a punição da pena, mas pela reincidência. Ou seja, ele é um réu contumaz, ele repete aquele ato com facilidade, ele comete infração penal. Então, realmente, eu acho complicado nesse aspecto. Entendido. Cláudio, então, assim, eu creio que nosso bate-papo aqui ele seria bem rápido mesmo. Vou fazer só apenas aqui uma recapitalização. Antes de você fazer suas considerações finais, eu vi alguns comentários e, igual eu falei,
a pena realmente de animais ela é mais severa do que seres humanos. Se a gente for olhar, até a lei mesmo de lesões graves contra seres humanos, ela é de 1 a 5 anos. Mas o que eu queria colocar aqui? Eu queria falar sobre a lei agora? Não. É porque eu tenho visto muita gente se basear que Deus fez isso, Deus fez aquilo, sempre usando o nome de Deus para fazer determinadas agressões. Então eu aproveitei e peguei uma citação bíblica, Provérbio 12, versículo 10. O justo tem consideração pela vida de seus animais, mas a afeição dos ímpios são cruéis. Ou seja, as pessoas boas, elas realmente cuidam dos seus animais. Aquelas pessoas que são ruins, que têm má índole, elas realmente são cruéis aos seus animais. Como é o caso do cão Sansão, que foi decepado as pernas lá, o pitbull. Este cachorro, e pelo que eu estudei, que eu verifiquei, ele era um cachorro manso. O dono, não sei o que aconteceu, fez essa situação. E a gente tem vários outros aspectos que as pessoas não notam que elas fazem maus tratos. Tem gente que amarra cachorro no sol o dia inteiro, sem água, sem comida. Para ele ficar nervoso, para ele ficar feroz. Isso também é maus tratos. Tem aquela questão de você abandonar um cachorro. Isso tudo é levado em consideração. Então eu queria colocar isso. Será que realmente essas pessoas que pregam o nome de Deus, o nome da paz, realmente elas têm isso no coração? Porque não é isso que a Bíblia fala, que todos nós somos iguais e que respeitamos os nossos animais da natureza. Será que a gente quer respeito, mas dá esse respeito? Era essa a consideração que eu ia colocar, doutor. Perfeito, doutor. Então, assim, só para, falando aqui, chegando nos finalmente, se ele, Cláudio, já tiver uma condenação penal, a situação dele piora muito. Com certeza. Só para a gente poder, vamos lá. Porque se ele ele já não vai ter direito às chamadas medidas despenalizadoras, a meu entender. Suspensão condicional do processo ele não vai ter, que é um grande benefício. Com certeza. Transação penal também ele não pode, porque não cabe. Não cabe. Acordo de não persecução penal. Também, a meu ver, aí tem uma divergência. Nesse caso ele for reincidente, também não cabe. Também não cabe. Então, olha bem, toda a situação do autor, não deste caso, mas de qualquer outro caso for semelhante a esse, tudo vai mudar se ele já tiver uma condenação penal. Tudo vai mudar se ele tiver uma condenação. Inclusive, ele sendo condenado, ele pode ser condenado no regime fechado. Com certeza. Dependendo da ação que ele tiver ou da pena que ele pegar, realmente cabe regime fechado. Parece que alguém fez uma pergunta, né? Cláudio, é o caso do meu cachorro. É o Robert perguntando. O Robert tem um cachorro que é bravo, realmente. Ele recebeu esse cachorro, eu vou até aproveitar essa pergunta. Pode falar, Rodrigo. E ele recebeu esse cachorro, e o cachorro realmente é feroz. Ele ataca, mas não foi eles que criaram ele assim. Hoje eles tentam reeducá-lo. A mãe dele que toma conta desse cachorro. Mas não vejo ninguém lá maltratar esse cachorro, deixar ele sem água, mesmo ele avançando. O Robert mesmo já foi mordido algumas vezes por ele, e na hora que ele vai colocar comida, o cachorro avança. É uma coisa que não é normal de acontecer. O cachorro sempre é muito fiel ao dono, mas isso ele vem com trauma, e aí, realmente, é o que a gente sente. Que muitas vezes a pessoa pega um cachorro desse, vê o trauma, e aí ela quer descontar uma raiva, embutida, alguma coisa. Perfeito. Então, Cláudio, é isso aí. Se a gente não tem informações aqui dos autos, nós apenas estamos fazendo aqui conjecturas, vamos dizer assim, suposições criminais. A meu entender, se esta pessoa for primária, no final das contas, ele não ficará preso. Sim. Se ele for primário, ele não ficará preso. Entre aspas, porque eu falo que mesmo a restritiva de direito é uma prisão. A pessoa está com restrições. Eu considero isso uma prisão. Mas isso aí é uma maneira de interpretar, né? Agora, exatamente. Então, ele não sendo primário, ele não ficará preso. Agora, se ele tiver uma condenação penal, toda a persecução penal vai ter sérias consequências para ele.
Agora, Cláudio, nós falamos aqui, por quê? Sérias consequências. Porque ele poderá realmente pegar uma pena em reclusão em regime fechado. Fechado. Mas, ô Cláudio, talvez até pior do que essa sanção estatal é a sanção social, que não é o que nós vamos abordar aqui, mas a gente pode falar de forma rápida, que esta pessoa, socialmente, ela vai ter várias consequências aí. Eu vou dizer mais. A cidade é pequena, então o pessoal que conhece toda essa questão sabe o seguinte: você conhecendo uma pessoa que ela tem... Cláudio, permite aqui, a Amélia Maria Gomes, ela é uma grande protetora também dos animais, que está aqui presente na live e está nos agradecendo aqui pelas explicações. Nós agradecemos muito a presença dela e não só ela, todos aqui, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode nos perguntar que nós estamos dispostos a responder, Cláudio. Eu ia colocar só mesmo aquela questão do seguinte: esse rapaz hoje, na nossa cidade, no bairro onde ele mora, você sabendo que ele vai passar na rua, você já fica meio temeroso. Seu cachorro passou mal, você acha que ele envenenou. Já cria um estigma. Isso é uma coisa que a gente não tem como tirar mais dele. A sociedade já colocou isso para ele. Então, assim, eu acho que ele não pensou realmente antes de ter feito o ato. Porque se ele tivesse pensado, eu acho que ele não teria praticado o que ele realmente fez, porque realmente, eu vi do estado do cachorro, realmente é um estado deplorável. Eu concordo muito com as pessoas. Sei da raiva de toda essa comoção social, mas igual a gente está aqui, a gente não pode ser levado pela comoção, a gente tem que ser levado pela razão e pela legalidade. Por isso a gente está colocando todas essas questões. E, Cláudio, aproveitando essa oportunidade, estão fazendo até uma vaquinha, quem quiser ajudar o Cão Sansão, pode estar aqui entrando em contato comigo mesmo, que eu direciono para quem está recebendo essas doações aí, porque ele precisa de tratamento e ele está se recuperando. Eu estou vendo um comentário aqui que a Amélia é um anjo na vida desse. Realmente eu vejo. E eu falo que a professora que está tomando conta dela, ela não está tomando conta só desses consultores. Muitos animais são abandonados aí na rua, tem muitas doenças. E uma coisa interessante, há muito tempo atrás eu tive um pastor alemão que eu peguei na rua, o cachorro veio na rua, me cheirou, eu gostei daquele cachorro, nós tivemos uma empatia na hora. E eu falo, é um dos cachorros inteligentes, muito dócil. Não entendo muito essa questão dele falar que foi agredido. Não sou advogado nem de um lado nem de outro, mas tem que todo esse aspecto mesmo conflitante, o que realmente possa ter acontecido nesse caso concreto. A gente sabe que tem muitos casos, tem muitas pessoas aí maltratando os animais, e está na hora dessa mentalidade mudar. Eu falo que não é só o caso de cão e gatos. Já vi muitos animais aqui na nossa cidade puxando carroça com carroças sobrecarregadas e o animal se esforçando demais, muitas vezes sem comida, sem água. Então, o que a gente vê realmente que o ser humano ele tem que aprender um pouco mais a ser sociável e responsável. Perfeito. Ô, Cláudio, então, assim, obrigado pela presença. Nós conversamos, e eu acredito que essa live, ela vai se resumir em um aspecto aqui. Se o autor for primário, ele, no final de tudo, ele vai ter um grande benefício, que é uma restritiva de direitos. Olha, provavelmente. Eu sou uma pessoa meio... O que eu vou dizer? Vai depender muito do que tem nas provas, nos autos e o entendimento da promotoria na hora de ofertar a denúncia. E também na boa defesa do advogado, porque não é só, você sabe, a gente trabalha nesse ramo, sabe que não é só uma boa denúncia, uma boa defesa também derruba muitas coisas. Então tem muito aspecto aí para ser levado em conta. Mas vamos ver o que... porque até a restritiva também tem o caso de ser um crime doloso. Né? Teve um crime doloso, talvez também não vai caber. Então, é só no caso concreto mesmo. Mas, o que é fato é o seguinte: se ele tiver uma condenação penal, ele poderá realmente ficar
preso. Com certeza. Preso. Efetivamente preso. Ô, Cláudio, isso aí. Essa questão... Muito obrigado, obrigado. Não, pode falar, Cláudio, pode terminar. Não, eu só ia falar que essa questão é possível. A gente... Vamos mudar um pouquinho do caso de animal para ser humano. Eu já tive homicídios culposos que a gente conseguiu a liberdade. Não, mas o que acontece? Tem que ver no caso concreto, tem que ver todas as nuances do caso. Infelizmente, a gente não tem o processo em si para a gente pontuar e ver realmente o que aconteceu. Mas é uma coisa realmente que a gente tem que analisar friamente. Essa questão de animal é uma questão realmente que precisa ser verificada. Perfeito. Então a gente encerra por aqui, agradeço a todos, vou dizer que essa live vai ficar salva, eu devo deixar salvo mais ou menos por uma semana, aí quem não pôde acompanhar agora, poderá acompanhar depois. Mas, então obrigado, Cláudio, um abraço. Obrigado a você, doutor. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Então chegamos ao final aqui, um abraço a todos aí que nos acompanharam. Até a próxima.